Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 1. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e na videoaula de hoje vamos trabalhar com as derivadas das funções inversa, exponencial e logarítmica. Bora lá? Nessa videoaula, vamos trabalhar com a derivada da função inversa, a derivada da função exponencial e a derivada da função logarítmica. Vamos ver também algumas propriedades e vários exemplos. Então, vamos começar com a derivada da função inversa. Pessoal, atenção! É interessante que vocês revejam como encontrar uma função inversa, quando podemos ter uma função inversa, para que vocês possam trabalhar com a derivada da função inversa. Então, bora começar. Seja y igual a f de x uma função definida em um intervalo aberto AB. Suponhamos que f de x admite uma função inversa, que vamos chamar de x igual a g de y, e mais, que essa função seja contínua. Pessoal, atenção aqui. Em alguns livros, vocês encontram notações um pouco diferentes. No nosso caso, a inversa é quando vocês têm uma função y igual a f de x e vão isolar a variável x, tendo uma função em função de y. Atenção aqui, tá? Em alguns livros, eles costumam trocar as variáveis. Então, continuando. Se a derivada de f existe e é diferente de zero para qualquer x que pertence ao intervalo aberto AB, então a função g, que pode ser representada por f elevado a menos 1, ou seja, a inversa da função f, é derivável e vale. Então, a derivada da função g é igual a 1 sobre a derivada da função f de x. E observe, x é quem? G de y. Então, podemos substituir aqui. Atenção novamente. Em alguns livros, eles usam as notações diferentes, tá? Então, no nosso caso, x aqui é o g de y. Vamos ver alguns exemplos. Exemplos. Número 1. Seja y igual a f de x, que é igual a 4x menos 3. A sua inversa é dada por... Então, como encontrar a inversa dessa função? Nós vamos isolar a variável x, ou seja, vamos passar tudo para o outro lado. Menos 3 para o outro lado fica y mais 3, depois passo o 4 dividindo. Então, a nossa função inversa é x, que é igual a g de y, ou seja, é uma função que está em função da variável y, que é igual a 1 sobre 4 vezes y mais 3. Podemos ver que as derivadas da função f é igual a 4, e a derivada da função g é igual a 1 quarto. De fato, é 1 quarto vezes y mais 3 sobre 4. A derivada de 3 sobre 4 é zero, e a derivada de 1 vezes y sobre 4 é 1 quarto. E observe que elas são inversas uma da outra, como apresentamos no teorema anterior. Exemplo 2. Seja y igual a 8x ao cubo. Sua inversa é x igual a 1 sobre 2 raiz cúbica de y. É o mesmo passo, né? Vamos isolar o x aqui e vamos encontrar que x é igual a 1 sobre 2 vezes raiz cúbica de y. Como a derivada da nossa função y é igual a 24x ao quadrado, é maior que zero para todo x diferente de zero, temos a derivada de x em relação a y, ou seja, a derivada da nossa função inversa é igual... Olha a notação aqui, estamos usando a notação de Leibniz, hein? Essa aqui, se o x é igual a essa função, podemos chamar essa função de g de y, né? Então, aqui seria a g' de y. Na notação de Leibniz, é a derivada da função x em relação à variável y, que é igual a 1 sobre a derivada da nossa função y, né? Que aqui é quanto? 24 vezes x ao quadrado. Beleza, mas quem é x? X é esse carinha aqui todo. Substituindo, depois vamos elevar ao quadrado. Então, fica 1 quarto vezes 24, que vai dar 6. E aqui nós teríamos raiz cúbica de y quadrado, que pode ser escrito como y elevado a 2 terços. Pessoal, atenção! Se fosse para calcular a derivada aqui, nós também saberíamos, né, a derivada da nossa função inversa. Aqui nós temos meio vezes y elevado a 1 terço,
Um terço passaria para frente, ficaria meio vezes um terço, que daria um sexto. Y elevado a um terço. Aí vamos tirar uma unidade, então fica um terço menos 1, que dá menos 2 terços. Então, a gente poderia reescrever como 1 sobre 6 vezes y elevado a 2 terços. Uma observação importante. Se x é igual a 0, y é igual a 0. E y' também é igual a 0. Portanto, não poderíamos aplicar o teorema neste ponto. Tá? Vamos trabalhar agora com a derivada da função exponencial e a derivada da função logarítmica. É interessante que vocês revejam a videoaula que trabalha com a função exponencial e elevado a x e a função logarítmica ln de x. Os passos que vamos fazer aqui é bem parecido com os passos que fizemos naquela videoaula. Então, bora continuar. Derivada da função exponencial. Se f de x é igual a a elevado a x, onde que o a é maior que zero e diferente de 1, então a derivada da nossa função f de x é igual a elevado a x vezes ln de a, onde que o a é maior que zero e diferente de 1. Demonstração. Seja f de x igual a elevado a x, com a maior que zero e a diferente de 1. Usando a definição de derivada, temos limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. No lugar do f de x mais h, vamos colocar o a elevado a x mais h, pois onde tem x, vamos substituir por x mais h. Então, temos a elevado a x mais h menos, quem é o f de x? A elevado a x. Assim, o nosso limite fica limite de a elevado a x mais h menos a elevado a x sobre h quando h tende a zero. Vamos colocar o a elevado a x em evidência. Ok, agora temos limite de a elevado a x vezes a elevado a h menos 1 sobre h quando h tende a zero. Esse a elevado a x é considerado uma constante para esse limite. Observe que o que interessa aqui é a variável h. Então, vamos ter a elevado a x vezes o limite de a elevado a h menos 1 sobre h. E esse limite, pessoal, é o limite fundamental visto na videoaula 9, proposição 3. E o resultado dele é igual a ln de a. Assim, temos que a nossa derivada da função f é igual a elevado a x vezes ln de a. Um caso particular que nós vimos naquela videoaula é o seguinte. Se y é igual a e elevado a x, se a nossa função é a função exponencial e elevado a x, então a derivada será o quê? E elevado a x ln de e, e ln de e é 1. Então, de fato, a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Vamos ver agora a derivada da função logarítmica. Se g de x é igual a log de x na base a, com a maior que zero e a diferente de 1, então a derivada da função g de x será igual a 1 sobre x vezes log de e na base a, com a maior que zero e a diferente de 1. Demonstração. Seja g de x igual a log de x na base a, com a maior que zero e a diferente de 1. Usando a definição de derivada, temos que a derivada da função g de x é igual ao limite de g de x mais h menos g de x sobre h quando h tende a zero. Quem é g de x mais h? Onde tem x, vamos colocar x mais h. Assim, temos log de x mais h na base a menos o g de x, que é log de x na base a. Isso tudo sobre h. Agora, vamos usar as propriedades de logaritmo. Então, temos o log de um carinha na base a menos o log de outro carinha na base a. Isso pode ser reescrito como log de x mais h sobre x na base a. Esse 1 sobre h, estou passando ele aqui para frente. Beleza. Usando as propriedades de logaritmo ainda, esse 1 sobre h, ele vem para o expoente desse carinha aqui, né? E esse carinha pode ser reescrito como x sobre x, 1. H sobre x, h sobre x. Ok, vamos para o próximo passo. Aqui no canto superior direito, temos o último passo que encontramos no slide anterior. Continuando, vamos fazer uma substituição de variáveis. Onde tem h sobre x, eu vou chamar de u. Assim, temos que u tende a zero quando h tende a zero. De fato, né? Quando h tende a zero, o u também tende a zero. Assim, podemos reescrever esse limite da seguinte forma. Vamos ter limite de log
de 1 mais u, no lugar de h sobre x eu chamei de u, elevado a 1 sobre, no lugar do h, eu vou chamar de u vezes x. Multiplicando cruzado aqui, nós temos que h é igual a x vezes u. Beleza, esse logaritmo está na base a, e esse limite é quando u tende a zero. Observe que esse expoente é a mesma coisa que 1 sobre x vezes 1 sobre u. Então, esse 1 sobre x, usando as propriedades de logaritmo, eu passo para a frente do log. Ok, e esse 1 sobre x é considerado uma constante para esse limite, então eu posso tirar. Usando as propriedades de limite, eu tenho o limite de um logaritmo, né? Eu posso, então, fazer o seguinte. Isso aqui fica log desse limite na base a. E aqui temos o limite do logaritmando. Então, observe que esse limite aqui agora, o limite de 1 mais u elevado a 1 sobre u, quando u tende a zero, é o limite fundamental visto na videoaula 9, proposição 2, exemplo 1. E esse resultado é igual a e. Então, vamos ter o que aqui? 1 sobre x vezes log de e na base a. Um caso particular que já vimos é o seguinte. Se y é igual a ln de x, então a derivada dessa função é igual a 1 sobre x ln de e. E ln de e é quanto? É 1. Então, fica 1 sobre x. Então, é um caso particular aí. Exemplos. Número 1. Determine a derivada das seguintes funções. Letra A. Y igual a 3 elevado a 2x ao quadrado mais 3x menos 1. Observe que nós temos uma função exponencial. E, além disso, é uma função composta, né? Aqui no lugar do x, nós temos 2x ao quadrado mais 3x menos 1. Então, vamos usar também a regra da cadeia. Então, vamos lá, solução. A derivada dessa função y em relação a x é igual à derivada desse carinha todo, ou seja, da nossa função em relação a x. Lembrando, né? Se f de x é igual a elevado a x, então f' de x é igual a elevado a x vezes ln de a. Então, aqui o a nosso é o 3, e o x seria esse carinha aqui todo, né? O 2x ao quadrado mais 3x menos 1. Então, temos a elevado a x, ou seja, 3 elevado a esse carinha aqui todo, vezes ln de a, que é 3. Só que observe que nós temos uma função aqui no expoente. Então, temos que usar a regra da cadeia. E isso vamos derivar agora, essa parte, em relação a x. Assim, nós temos o quê? Essa primeira parte vezes a derivada de 2 vezes x ao quadrado mais 3x menos 1 é igual a 4x mais 3. Aqui não tem mais o que fazer. Pessoal, vamos começar a usar uma outra notação que vai nos ajudar muito quando tivermos uma função composta. Então, por exemplo, aqui a gente tem y igual a 3 elevado a 2x ao quadrado mais 3x menos 1. Vou chamar esse carinha aqui todo de u. Assim, nós temos que y é igual a 3 elevado a u. Portanto, a derivada de y é igual a 3 elevado a u vezes ln de 3, vezes a derivada da parte de dentro, né? Que é esse u. Então, temos, olha, 3 elevado a u, fica 3 elevado a esse carinha aqui todo, vezes ln de 3. E quem é a derivada de u? A derivada de u aqui é 4x mais 3. Então, é uma forma mais prática e mais rápida, né? A partir de agora, nós vamos usar essa notação. Letra B, y igual a e elevado a x vezes ln de x. Então, nós temos uma função exponencial. Neste caso, vamos fazer o seguinte, vamos chamar y de e elevado a u, onde u é igual a x vezes ln de x. Ou seja, nós temos uma função composta e vamos usar a regra da cadeia. Beleza. A derivada de e elevado a u, nós sabemos então que é e elevado a u. Só que u aqui é uma função que está em função da variável x. Então, temos que usar a regra da cadeia, ou seja, derivar a parte de dentro. Então, voltando. Y' é igual a e elevado a u vezes a derivada de u. E elevado a u, agora voltando com a variável x, é quem? U é x vezes ln de x. Beleza. E quem que é a derivada de u? Aqui, pessoal, tem que ter atenção, né? A derivada de x vezes ln de x, nós vamos usar a regra do produto. Então, fica x vezes a derivada de ln de x. A derivada de ln de x é 1 sobre x, mais ln de x vezes a derivada de x, que é 1. Aqui podemos simplificar, né? X com x dá 1. E ln de x vezes 1 dá ln de x. Então, exercício resolvido. Letra C. Y é igual a log de 3x ao quadrado mais 7x menos 1 na base 2.
temos uma função logarítmica. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar y de log de u na base 2, onde u é esse carinha aqui todo. Assim, nós temos uma função composta, ou seja, para derivar esse carinha, vamos ter que usar a regra da cadeia. Lembrando, né? Se a nossa função é igual a log de x na base a, então sua derivada é 1 sobre x vezes log de e na base a. Portanto, a derivada de y igual a log de u na base 2 será igual a 1 sobre u vezes log de e na base 2 vezes a derivada de dentro, ou seja, da função u. Estamos usando aqui a regra da cadeia. Podemos reescrever isso da seguinte forma, fica u' sobre u vezes log de e na base 2. Quem que é u'? U' é a derivada de u em relação a x, né? Que vai dar 6x mais 7. Beleza. U é esse carinha aqui todo, estou repetindo. E log de e na base 2 não tem o que fazer, então exercício resolvido. Os slides dessa videoaula foram elaborados com base no livro Cálculo A, da Diva Flemming. Pessoal, um grande abraço e até a próxima!